Olá, pessoal! Bem-vindos a mais essa análise, que é baseada no caderno de estudos do incrível professor doutor Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje o nosso mergulho é no universo do cartório digital e do e-notariado. Já pararam para pensar na possibilidade de assinar uma escritura, uma procuração, com toda a segurança de um cartório físico, mas olha só, sem precisar sair de casa? Pois é, a gente vai desvendar agora como o Brasil construiu uma plataforma única e, mais importante, obrigatória para tornar tudo isso uma realidade segura e eficiente. E para guiar nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender como o cartório digital chegou e por que ele é um caminho sem volta. Depois, como se consegue a identidade digital para operar nesse sistema. Na sequência, vamos entrar nos bastidores do cartório virtual para ver o passo a passo de um ato. Aí, a gente explora as fronteiras digitais, ou seja, as regras de competência, que são super importantes. E para fechar, vamos quebrar alguns mitos e confirmar fatos para não sobrar nenhuma dúvida. Vamos lá! Vamos começar com um cenário que hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. Imagina a situação. É preciso assinar um documento super importante, só que cada pessoa está num canto do país a quilômetros de distância. Antes, a distância física era um baita obstáculo, né? A grande questão é como a tecnologia conseguiu resolver isso com total segurança e validade jurídica aqui no Brasil. A resposta para essa pergunta está na criação de um sistema muito, mas muito robusto. O Brasil não só autorizou os atos digitais, ele foi muito além. Criou uma solução oficial, centralizada e, o ponto-chave, obrigatória para absolutamente todos os cartórios do país. E essa solução tem nome e sobrenome: e-notariado. É fundamental a gente entender que o e-notariado não é só mais um software, um aplicativo qualquer. Pensem nele como a espinha dorsal, a infraestrutura digital única e exclusiva, onde todos os cartórios de notas do Brasil são obrigados a trabalhar. Não é uma opção, gente, é o sistema oficial. E esse ponto aqui, como o professor Lessa sempre reforça, é vital e não pode passar batido. A adesão a essa plataforma não é uma questão de escolha, de conveniência, é uma imposição legal. Todos os tabeliães de notas do Brasil, sem exceção, têm que usar o e-notariado para fazer os atos eletrônicos. Ponto final. Agora, atenção máxima nesse detalhe, porque aqui mora uma confusão comum e que pode invalidar um ato. Ferramentas como Zoom, WhatsApp, Teams, elas até podem ser usadas para um bate-papo inicial para combinar os detalhes. Mas a videoconferência oficial, aquela em que a vontade das partes é manifestada, gravada e que tem valor jurídico, essa só, e eu repito, só pode acontecer dentro do ambiente seguro e rastreável da plataforma e-notariado. Certo, já entendemos o que é a plataforma. Mas se ela é uma espécie de cofre digital, quais são as chaves que dão acesso e garantem a segurança de tudo? Vamos falar agora sobre a identidade digital. Esse slide ajuda a esclarecer uma diferença que é fundamental. Basicamente, existem dois tipos de chaves. De um lado, o cidadão, que recebe uma identidade digital totalmente gratuita, o chamado certificado notarizado, que serve só para usar na plataforma. Do outro lado está o tabelião, que usa o certificado profissional dele, no padrão do governo, o ICP Brasil, para dar fé pública e validar o ato. São chaves diferentes com funções muito bem definidas. Agora que a gente já conhece o ambiente e as chaves, como é que um ato eletrônico acontece na prática e se torna legalmente válido? Vamos acompanhar esse passo a passo. Olha, o processo é super bem amarrado e segue 5 etapas bem rigorosas. Tudo começa na videoconferência, para captar a vontade de todo mundo. Depois vem o acordo expresso, as assinaturas digitais das partes com seus certificados notarizados, e aí vem o momento crucial, a assinatura final do tabelião com o certificado ICP Brasil dele. Para fechar, o sistema gera um documento em PDF-A, que é um formato de arquivo especial, pensado para garantir que aquele documento possa ser lido daqui a 50, 100 anos, sem problemas. E para garantir que cada ato seja único, seja rastreável, o sistema cria o que a gente pode chamar de uma impressão digital. O nome técnico para isso é Matrícula Notarial Eletrônica, ou a sigla MNE. E essa impressão digital nada mais é do que um código de 24 dígitos. É isso mesmo, 24. Esse número, a MTNE, funciona como se fosse o RG do ato notarial. É um código de rastreamento exclusivo que garante a autenticidade, a origem e a unicidade de cada documento eletrônico feito no Brasil. É segurança pura. Ok, agora a gente vai entrar num dos pontos mais importantes e que às vezes causa mais dúvida: as regras de competência. No mundo digital parece que as fronteiras sumiram, né? Mas para os atos notariais, elas continuam bem reais e bem definidas. Essa frase aqui que o professor Lessa sempre bate na tecla resume tudo. No mundo físico, a regra geral é que a pessoa pode escolher o cartório que quiser. No digital, é o contrário. A livre escolha é a exceção.
E por que isso? As regras são super rígidas para garantir segurança, para evitar fraudes e para impedir a chamada captação de clientes entre comarcas. Essa tabela resume as regras de um jeito bem prático. Vejam só, para uma escritura de imóvel, o cartório competente é o do local do imóvel ou o do domicílio do comprador. Para uma procuração, a escolha fica entre o domicílio de quem está passando os poderes ou, se tiver um imóvel envolvido, o local desse imóvel. E para veículos, a regra é o município onde o carro está registrado ou o domicílio de quem está comprando. E atenção, essas regras são de competência absoluta, não dá para negociar ou ignorar. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos para uma rodada rápida de mitos contra fatos, para acabar de vez com aquelas dúvidas mais comuns. Vamos lá, primeira pergunta que mexe com o bolso. Será que essa identidade digital tem algum custo? Fato. E aqui não tem meio termo. A norma é claríssima. A emissão do certificado notarizado é 100% gratuita para o cidadão. Ela é vista como parte do serviço do cartório, não pode ser cobrada à parte. É uma política de inclusão, para garantir que todo mundo tenha acesso ao sistema. Agora uma dúvida super recorrente sobre a tecnologia que pode ou não ser usada. Isso é um mito, e um mito perigoso que pode anular o ato. Como a gente já viu, aplicativos comuns podem até servir para uma conversa inicial, mas a videoconferência oficial, aquela que é gravada e que serve de prova do consentimento, tem que obrigatoriamente ser feita dentro da plataforma segura do e-notariado, sem jeitinho, sem exceções. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Com os atos se tornando 100% digitais, o que realmente significa estar presente? A tecnologia não está só mudando os procedimentos, ela está forçando a gente a repensar conceitos jurídicos de séculos. O futuro da fé pública, sem dúvida nenhuma, é digital. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!